Olá, queridos irmãos. Paz para todos. É o pastor Renato Maia, Igreja Batista 15. E hoje é o dia 15 de agosto. Completamos hoje 5 meses vivendo essa pandemia de coronavírus e sem culto presencial. Tenhamos paciência. Logo estaremos juntos, nos abraçando. Novamente, que saudade de todos. Eu quero relembrar aos irmãos, nessa pastoral de hoje, que as medidas sanitárias visam a nossa proteção e que devemos observá-las. Para os irmãos, como eu, que estamos na faixa de maior risco, idosos, têm alguma enfermidade séria, a possibilidade de infecção é muito perigosa. Essa semana eu li um artigo assinado por Camila Veras Mota, da BBC News Brasil. O título é Coronavírus. Presta atenção. A longa lista de possíveis sequelas da Covid-19. Aquilo que fica no organismo depois que a gente pegou. Ela afirma que uma série de estudos divulgados nos últimos meses e a observação clínica dos profissionais que estão na linha de frente indicam as possíveis sequelas que a doença pode deixar, ainda que não seja possível afirmar se elas são temporárias ou perenes ou permanentes. Já se sabe, por exemplo, que alguns sintomas podem persistir não apenas entre aqueles que tiveram os casos mais graves da doença. E além de danos nos pulmões, o SARS-CoV-2, que é o vírus, pode afetar o coração, os rins, o intestino, o sistema vascular e até o cérebro. Essas sequelas se estendem ao que eles estão vendo por meses ou anos em alguns casos. Muitos desses pacientes retornam às atividades do dia a dia, mas relatam cansaço e veem sua produtividade e qualidade de vida afetados. Um estudo recente realizado na Alemanha apontou que entre 100 pacientes recuperados, 78 deles apresentaram algum tipo de anomalia no coração mais de 2 meses após a alta. E um número um pouco menor, mas 67 dos 100, tiveram uma forma branda da doença e nem sequer haviam sido hospitalizados. Assim, queridos, eu não gostaria de ser contaminado com esse vírus. E também não desejo que nenhuma pessoa da minha família ou da minha família em Guadalupe, nossa Igreja 15, pegue esse vírus. Aliás, essa é a origem da decisão da liderança da igreja na última terça-feira. Nós, como liderança, como obreiros da igreja, decidimos ainda aguardar um pouco mais para iniciar os cultos presenciais. Vamos ter uma nova reunião no início de setembro, vamos reavaliar se algo mudou e se realmente vale a pena submeter os irmãos a esse risco de pegar esse vírus a critério de um encontro presencial todo cheio de máscaras e de cuidados. Não queremos que os irmãos, especialmente os mais idosos, contraiam esse vírus. Portanto, essa foi a decisão da liderança. E se por acaso nós decidimos algo no início de setembro, nós só teremos culto presencial para meados de setembro. Assim, queridos irmãos, obedecendo às orientações sanitárias, permaneça em casa, só saia se necessário e sempre de máscara. Lave as mãos constantemente. Enquanto não termina essa pandemia e a necessidade de afastamento social, quero mais uma vez encorajar você a participar da nossa EBD amanhã, às 9h30.
e do culto online às 18 horas. O link para esses encontros estará na plataforma Zoom, que vai ser na plataforma Zoom, logo estará nesse grupo de WhatsApp. Também postaremos aqui o nosso e-boletim amanhã. Veja a lista dos aniversariantes, a lista das pessoas que precisam de oração. Ore por elas, ligue a quantos irmãos você possa durante a semana. É sempre uma experiência muito importante para aqueles que estão em casa em afastamento. Gostaria de encorajar, em especial, que você divulgue os nossos cultos online de domingo e vamos começar a fazer um esforço para fazer isso também no culto de quinta. Divulgue os seus conhecidos, parentes e vizinhos, nossos endereços do Facebook da igreja. Agora eu estou colocando aqui embaixo o endereço do Facebook, anote, ou do Atos 6, que vai estar agora aqui. Eu vou deixar um bom tempo para você anotar. Recomendo mesmo que você faça a maior divulgação do Atos 6, onde há espaço para pedidos de oração, conversas e mesmo uma opção para registrar a sua decisão de se tornar cristão. Outras igrejas batistas estão usando as mesmas plataformas e estão se surpreendendo pela quantidade de acessos. E uma delas, que tinha uma participação nos cultos presenciais de cerca de 80 pessoas, e é mais ou menos uma igreja do porte da nossa, o pastor me disse que tem cerca de 200 pessoas assistindo aos cultos pelo Facebook. Eu realmente espero que tenhamos, inclusive, conversões de pessoas que teriam muita dificuldade de entrar em nosso templo, mas podem ser alcançadas em suas casas pelo nosso culto online. Faça isso, divulgue, anote num papelzinho, entregue para as pessoas, avise aos seus parentes e vizinhos, coloque no WhatsApp se a minha igreja está fazendo um culto online no domingo, pelo menos domingo 18 horas. Depois eu aviso se a gente vai conseguir também o culto de oração com o estudo de Atos de quinta-feira. Lembre-se, o prédio está fechado, mas a sua igreja continua viva e avançando, mais aberta do que nunca. Nunca se esqueça dessa frase. No culto online deste domingo, continuarei a série de mensagens sobre experiências com Deus na vida de pessoas na Bíblia. Este domingo vou falar sobre Abraão. Não perca. Entretanto, caso você não consiga participar do culto online, alguns irmãos não conseguem, as mensagens desse período estão no YouTube da igreja. Entre no YouTube da igreja, Igreja XV, Igreja 15, do YouTube, e você vai encontrar as mensagens, as pastorais, estão todas lá. Você pode acessá-las lá. Se você não viu os vídeos com as mensagens anteriores, vá lá no YouTube, você tem lá. É uma bênção para a sua vida. Não deixe de ouvir de segunda a sábado o nosso culto de oração. Como tem sido precioso para as nossas vidas a participação de vários irmãos e irmãs que leem o manancial e oram, e a gente participa junto. Que coisa preciosa. Na quinta, às 19 horas, esteja conosco no nosso culto de oração e estudo bíblico pelo Zoom. Estamos estudando versículo a versículo, e eu preparo versículo a versículo. Eu mesmo estou ministrando esses estudos do livro de Atos. Na última quinta-feira andamos 3 versículos. Uma bênção, irmão. Ao concluir, como sempre, quero deixar uma palavra de encorajamento e de desafio para você. Novamente, eu gostaria que você atentasse para esse novo devocional escrito pelo pastor Greg Laurie. Tem sido uma bênção para mim. Todo dia eu ouço em inglês e faço uma tradução. Nesse eu estou fazendo, e ele afirmou o seguinte, observa, a vida cristã não é um parquinho de diversões, é um campo de batalha. Na verdade, a Bíblia muitas vezes usa imagens de guerra e conflito para descrever a vida cristã. O apóstolo Paulo exortou Timóteo, suporta comigo o sofrimento, como bom soldado de Cristo Jesus. Ele também escreveu, combati o bom combate. Isso, os 2 versículos estão em 2 Timóteo.
Qualquer pessoa pode decidir seguir a Jesus Cristo, enfrentará forte oposição do inimigo de nossas almas. Mas a boa notícia é que nós podemos vencer essa guerra. E aqui está mais uma boa notícia. Nós vamos vencer no final. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Para entender o que isso significa, nós precisamos ver a maneira como eles conduziam a guerra nos tempos antigos. Os exércitos daquela época usavam uma tática militar comum de derrubar o portão do forte, da fortaleza inimigo, um ariete, que jogavam lá e derrubavam o portão. Você provavelmente já viu isso em filmes. Às vezes eles colocavam fogo naquele ariete para queimar o portão de madeira. Então os soldados invadiam e derrotavam os ocupantes daquela fortaleza. Jesus estava dizendo que as portas não prevaleceriam contra a força da igreja, contra elas. Portanto, à medida que avançamos como cristãos, ganhamos terreno. Deus nos disse como vencer a batalha espiritual que todos nós estamos envolvidos. O nosso objetivo é alcançar o maior número de pessoas com o Evangelho. À medida que avançamos em território inimigo com a mensagem do Evangelho, no final das contas, venceremos a batalha. Assim, você se sente um pouco sobrecarregado com a batalha espiritual agora, com os desafios da epidemia, entenda que Deus está com você. Se você é um seguidor de Jesus Cristo, então você está sob a proteção dele. Ele está cuidando de você. Deus abençoe. Bom domingo. Nos vemos amanhã, ou na EBD, ou no culto online, ou nos dois.